Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para atualizar o vídeo a respeito dos ângulos das terças, né? De qualquer telhado, na verdade, né? Nesse vídeo eu trago a atualização dessas equações. O que eu fiz aqui? Eu troquei, né? O termo a maneira que eu usei para escrever as equações, eu usei porcentagem e até então achei que ficaria legal, mas, ou seja, esse legal é ficar fácil, né? Fácil para se usar. Mas não fica uma coisa tão simples de se usar, olha só. Então, essa equação aqui, ó, para que serve, né? Isso aqui calcula os ângulos da terça, para quem não sabe, é isso aqui, ó. Então, esse aqui é uma terça, né? Que é um telhado 4 águas, certo? Então, aqui tem uma terça, beleza? E essas equações permitem calcular esses ângulos aqui, tanto de cima quanto que desce. E aqui tem várias equações, né? Que eu fiz, que eu sintetizei as equações, escrevi, certo? Levei alguns dias para fazer isso, mas consegui fazer. Aqui, ó, tem as equações para encontrar as medidas de qualquer tesoura, certo? Lembrando, cada telhado vai ter uma medida diferente de tesoura, certo? Não importa se a altura do ponto é igual, beleza? Eu tenho uma casa de 6 metros. A altura do ponto é 1,30 m, por exemplo. Um exemplo. A minha tesoura vai ser igual a uma casa de 4 metros com a altura de 1,30 m? Não, não vai ser. É diferente, totalmente diferente, pessoal. Beleza? Cada tesoura tem uma particularidade, certo? Eu vou gravar um vídeo só falando de tesouras depois. E a equação para encontrar o ângulo do espigão, né? Essa equação aqui fornece as medidas para encontrar esse ângulo, ou seja, através de uma conta você consegue determinar, você consegue fazer esse corte. Você não precisa colocar a peça no lugar para riscar, certo? É igual isso aqui, né? Você não precisa colocar essa peça aqui para descobrir qual que seria essa medida aqui, certo? A gente vai fazer junto, eu vou até voltar aqui, ó. Então a gente vai fazer juntos essas medidas aqui, né? Apagar isso aqui e isso. Ok. Então, pessoal, primeiro eu troquei, né? Eu atualizei essas equações, troquei o termo, a função do termo, né? Ou seja, em função da porcentagem, certo? Note que todos eles têm a porcentagem, eu troquei isso aí, né? Essa porcentagem por as medidas referentes à porcentagem, né? Por exemplo, essa equação aqui serve para telhados com medidas iguais. Como assim telhados com medidas iguais? Essa casa aqui, ó, é uma casa de 10 por 8, certo? 10 metros. Olha a medida aqui, ó. Deixa eu mudar isso aqui de metro para de centímetro para metro. Olha só. Observa aqui a medida. 10 metros por 8 metros de espessura. Olha lá. Aqui, ó, a medida aqui. 8 metros. Então, 10 por 8. Esse telhado é um telhado 4 águas, certo? O que eu fiz? Eu coloquei uma cumieira de 2 metros e ficou um lado medindo 4 metros e o outro medindo 4 metros. Ou seja, os dois 4 metros. Os dois lados têm a mesma medida, 4 e 4. Então, essa cumieira aqui de 2 metros compensa o lado maior. O lado maior tem 10 metros, então coloquei 2 metros para compensar, né? Certo? Então, essa cumieira aqui de 2 metros, certo? Então, é assim que a gente calcula um telhado 4 águas, basicamente, certo? Para as ripas casar certinho. Se não, cara, é uma dor de cabeça que você tem, certo? O beiral fica maior que o outro e fica uma coisa horrível, certo? Isso significa que a pessoa não entende muito de geometria, né? Se faz algo desse tipo. Como assim se faz algo desse tipo? Se faz o telhado bater diferente, né? Porque eu não tenho foto aqui, senão eu mostraria para vocês como é que ficaria, né? Então, pessoal, esse vídeo aqui é bem específico, né? É uma área que eu gosto também, uma área que envolve muita matemática, é o que eu curto também, certo? É muita ciência atrás disso aqui também. E é isso, por isso que eu tô colocando esses vídeos no canal, né? Então tem vários não, né? Tem 2 vídeos aí se tratando de ângulos da terça, que seria isso aqui. Terça é uma peça para aguentar outras pecinhas menores, né? Mais finas, digamos. Aqui vai vir os caibros, né? Então, ó, imagina aqui, ó. Desse jeito aqui, deixa eu mostrar aqui, ó, um exemplo. Aqui, ó. Essas pecinhas aqui, ó, de cima são as ripas, essas aqui. Essas de baixo são os caibros e tem as peças para aguentar esses caibros, certo? Seria essas terças aqui, essa
esse nome é dado para uma peça que vai suportar outra peça, né? Ok, então ela vai geralmente no centro, ou duas ou três, né? No centro, para dividir o centro aqui desse vão, né? Para suportar a carga exercida pelas telhas nessas pequenas madeiras que a gente chama de caibros aqui, né? Então a telha vai pesar na ripa e a ripa vai descarregar nos caibros e os caibros vão descarregar nas teças, as teças descarregarão, né, nos espigões aqui, ó, né, nessas madeiras maiores aqui, ok? E por consequência isso aqui vai descarregar aqui e aqui, e por consequência na terra e afins, né? É assim que funciona a coisa básica da construção, né? Então dimensionamento é isso, ter a noção que as cargas serão distribuídas e essa carga levará até o chão. Então você tem que utilizar meios para poder levar toda essa carga até o chão. Então toda a carga é descarregada no chão, basicamente, né? Então, basicamente toda a carga é descarregada no chão. Ou ela é dissipada em algum outro ponto ali, né? Vou dar outro exemplo aqui futuramente, né? Sobre cargas que não são totalmente descarregadas no chão. Por exemplo, você tem 10 mil quilos. Não significa que todos esses 10 mil quilos serão distribuídos uniformemente no chão. Ele pode ser distribuído através de uma peça única, ou duas peças únicas, né? Certo? Eu sei que vai ter uma série de fatores que a gente vai usar aqui para poder, digamos assim, suportar esses 10 mil quilos. Um exemplo, certo? Perfeito. Então, essas equações fazem o quê? Calculam esses ângulos aqui, ó, de corte. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico aqui. Olha só. Quando a gente traz essa peça aqui, ó, deixa eu aumentar essa peça aqui, né? Uma peça de 30. Mas eu vou crescer ela aqui, ó, para se tornar uma de 20, na verdade eu vou crescer para se tornar uma de 40. Só um exemplo aqui, mais 20. Perfeito, uma peça de 40. Só por exemplo, tá? Tá vendo esses ângulos aqui, ó? Esse ângulo aqui e esse aqui, para você descobrir eles, para vocês descobrirem esses dois ângulos aí, vocês precisariam colocar essa peça no lugar. E essa equação permite calcular sem fazer isso. Ou seja, de qualquer lugar, você consegue calcular esses dois ângulos sem precisar estar na obra ou sem precisar colocar algo no lugar, né? Subir com essa peça pesada para o lugar, certo? O que você teria que fazer? Usar essas equações que eu mesmo sintetizei, certo? Precisaria do quê? Da altura do ponto, ou seja, da altura da caída do telhado, certo? O lado da casa e a espessura da peça que vai encaixar ali na teça. Então essa peça aqui, ó, por exemplo, é uma peça de 15 centímetros. Observa aqui, ó, a medida aqui, ó, 0,15, 15 centímetros. Deixa eu só descer aqui, né? Olha como é que a medida fica no esquadro. Essa linha roxa significa que a medida está no esquadro, tá? Então 15 centímetros. Então essa peça de 15 centímetros seria esse T, ó. Tá vendo aqui as legendas que eu coloquei? Então A é o recuo, né? É em centímetros, isso vai ser uma medida em centímetros, é um recuo que a gente vai ter que fazer. Esse T é a altura da peça, que é de 15 centímetros, o P é a altura do ponto, e o L é o lado da casa. Então, P, L e T. São três incógnitas para vocês substituírem e usar da melhor maneira possível. Olha que coisa bacana, cara. Isso aqui é rico demais. Só com três informações, o lado da casa, a altura do ponto e a peça que vocês vão usar, vocês conseguem calcular de casa, de onde vocês estiverem, até mesmo debaixo da água, né? Um exemplo, né? Só uma hipérbole, né? E de qualquer lugar que vocês estiverem, vocês conseguem encontrar esses dois ângulos. Vocês não precisam colocar essa peça no lugar. Isso é bacana, isso é matemática. Ciência é assim, né? Ciência usa de um meio analítico e também de um meio analógico para poder descobrir as coisas. Por exemplo, não dá para medir a distância da Terra até a Lua sem usar os meios analíticos, ou seja, sem usar equações. Como é que você vai esticar uma corda ou uma trena daqui até lá? Não existe isso, é impossível. Então, para isso, existe uma solução analítica para o problema. Eu quero medir a distância daqui até a Lua, como é que eu faço isso? Não dá para fazer na prática. O que eu tenho que fazer? Fazer na teoria. E é o bacana, né? É assim que a gente consegue determinar as coisas através de ciência, de equações e afins. Ok? Por isso que a gente consegue prever alguns eventos. Por exemplo, mês de outubro, né? Dia 14 terá um eclipse. Como é que a gente sabe?
Equações, cara, a gente consegue prever o que algo vai acontecer através da velocidade, certo? Da posição e afins. Com essas informações a gente consegue determinar que dia e qual hora vai ter tal coisa, certo? A gente vai determinar se a Lua a Lua no mês de dezembro vai ser o quê? Então a gente sabe isso, certo? É tanto que os calendários já vêm aí dizendo, né? O anual, né? O calendário anual da Lua já está impresso, né? A gente prevê o que irá acontecer. Então, pessoal, equações é isso, tá? Ciência é isso, certo? Quem gosta e quem curte como eu, é magnífico isso aqui, cara. Então, através de contas, a gente consegue achar algo relacionado a um trabalho. Olha que bacana, isso é perfeito, cara. Certo? Então eu expresso aqui minha felicidade porque realmente é incrível. Quem não vê beleza nisso é porque, sei lá, tá boiando no mundo, né? Ou então não tem nada relacionado à obra ou carpintaria ou afins ou matemática, né? E eu respeito a opinião de cada um também. Ok? Então vamos lá. Deixa eu só voltar aqui, porque eu não sei quais são as medidas desse ângulo. Perfeito? Deixa eu só descer aqui, né? Eu não sei quais são as medidas desse ângulo. Eu vou descobrir agora junto com a equação, né? Perfeito. Então essa peça vai ter que ser cortada, né? Tanto em cima quanto descendo. São 2 cortes, tá? Tem alguns encaixes que são 3 cortes, mas o outro corte é no esquadro. Depois eu mostro para vocês, tá? Então, se a gente quisesse encaixar aqui por baixo aqui essa terça, o outro corte é no esquadro. Não tem dificuldade alguma. Não existe, não precisa de conta para isso, tá? Só precisa de conta para esses 2 ângulos. O terceiro é coisa mais simples do mundo. Mas fica para um próximo caso que eu não vou mostrar agora, fica muito grande o vídeo. Perfeito? Vamos lá. Então, olha só. Essa equação aqui calcula o ângulo que desce. Esse aqui, ó, tá vendo a terça aqui, ó? Então, ele vai encontrar esse ângulo que desce. Essa outra equação encontra o ângulo de cima. Então, lembrando, são 2 ângulos, tá até aqui já marcado ali, eu deixei já no jeito, mas são 2 ângulos, o de cima, esse aqui de cima, e esse aqui do lado, né, que desce aqui, ó. Esse de cima, esse ângulo aqui, e esse que desce. Não sei qual que é ainda, a gente vai encontrar juntos aqui. Pessoal, a altura da peça é de 15, então a gente vai precisar disso, tá? Vamos lá. A equação fala o seguinte, que o ponto, né, o ponto é o que? A altura do caimento do telhado. Então vamos lá. Quanto que mede isso aqui? Isso aí vocês têm que saber, óbvio, né? Fazendo o telhado agora, tem que saber a altura do ponto. Então aqui está medindo 1,80 m. Então eu coloquei na verdade 1,60 m, mas como eu subi 20, ficou para 1,80 m. Então ficou mais que 40%. Não tem problema não. Uma caída boa. Fica até alto demais, mas tá bom. Ok, 1,80 m na verdade, né? Então vamos fazer aqui, ó. O ponto dividido pela raiz do ponto ao quadrado mais o lado da casa ao quadrado, vezes a espessura da peça, ou a altura da peça, né? Então vamos fazer. Então o ponto, que é 1,80 m, vamos colocar aqui, 1,80 m, 1,80, 1,8, dividido por quem? Dividido pela raiz do ponto ao quadrado mais o lado ao quadrado. Então, ponto ao quadrado mais o lado ao quadrado. O lado mede 4 metros, tá? Vezes quem? Vezes a altura da peça. Essa peça é uma peça de 15, tá? 15 é o 14, né? Se for 14, coloca 14. Se for de 15, se for de 20, coloca 20. Então, peça de 15. Esse 15 eu vou colocar inteiro, né? Então, vai dar o que aqui? Olha, isso aqui é o resultado real. E esse aqui é o resultado aproximado, né? E o que a gente importa é quantos centímetros a gente vai ter que recuar. 6,15547. 6,15547. Perfeito. Então, vamos lá. Aqui embaixo, ó, eu tenho que recuar. Aqui é o esquadro, né? Lembra que é o esquadro. Aqui essa peça está no esquadro. Eu puxo aqui a medida na trena. 6,15547. Aqui, ó. Coloquei em centímetro? Não, tá em metro. Então deixa eu colocar em centímetro aqui para ficar mais fácil. Centímetros. Ok. Então, observa aqui a medida. 6,15547. Perfeito. Isso aqui será o ângulo, pessoal. Ó. Esse ângulo que desce, calculamos. Beleza? Vamos até testar. Então, isso aqui será cortado. Ó. Lá na prática, isso aqui vai ser cortado. Aqui, ó.
Vai cortar aqui. Acabou. Cortou aí. E vai cortar em cima também, claro, né? Então, antes de cortar do lado, tem que calcular o de cima. Mas eu só vou testar para ver se a gente acertou. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos ver se a equação realmente funciona, né? Será que eu preciso subir essa peça no lugar? Não, não precisa. Já leva cortado esse ângulo. Que é algo difícil, tá? Então, eu vou encostar essa peça aqui, ó. Olha só, observa aqui. Vou voltar do ponto inicial. Vou trazer junto com vocês aqui, ó. Estou aproximando. Olha o corte onde eu marquei. Vou aproximar aqui. O que aconteceu aqui? Certo? Não ficou desguiado o corte, né? Ou seja, se a gente cortasse aqui, ó, vou aproximar mais ainda. O corte estaria em cima do que ele deveria estar. Olha lá. Olha o risco. Olha o risco. Que coisa perfeita, né? Vou voltar um pouco aqui. Olha isso aí. Magnífico, né? Então a gente acertou. A gente acertou não. A equação acertou, né? Esse aqui calcula o ângulo de cima. Então lembrando, né? Lembrando, pessoal. São dois ângulos. Não esqueçam disso. O de cima e o que desce. Então, vamos calcular o de cima. Para encontrar o ângulo de cima, eu multiplico o lado vezes a espessura da peça. E a espessura da peça não é 15, né? A altura é 15, mas a espessura é quanto? Vamos medir aqui. A espessura é 10, se não me engano, dessa peça. Observe os valores aqui. 10 centímetros. Perfeito? Então, vou usar isso. Espessura e altura, né? Tá até aqui, né? Espessura da peça. E aqui tá a altura da peça. São coisas diferentes, tá? Apesar da letra estar igual, mas são termos diferentes ali. Então, o lado da casa é 4 centímetros. Perfeito? 4 centímetros. Opa! 4 centímetros. 4 centímetros vezes a espessura, que é 10. Eu vou apagar esse 15 aqui, porque não tem essa equação da antiga, né? Esse 15 aqui não existe. 4 dividido por quem? Deixa eu ver se é isso mesmo. Dividido pelo ponto ao quadrado mais o lado ao quadrado. Ponto ao quadrado, lado ao quadrado. Esse L é o lado da casa, que é 4. Esse ponto é o ponto da altura do telhado, que é 1,80 m. Então, o lado da casa, 4 vezes 10, dividido pela raiz de 1,80 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Vamos ver se isso funciona de verdade. Qual que é a medida que eu tenho aqui? Ó? Observa, 9,11922. Então, 9 centímetros e uma linha, certo? Isso que eu marcaria lá na trena, né? Então, vou recuar aqui, 9,11222. Perfeito. Vou só isso, 9,11922, né? Tem um 9 ali. Vou colocar exato aqui só para 9,11922. Perfeito. Então, ó, olha só, aqui, ó, perceba uma coisa aqui, ó. 9, olha, observe isso aqui, essa medida, 9,11922. Então, eu traço aqui um corte aqui, né, um alinhamento, da quina até a outra quina ali. Perfeito? É isso, pessoal. E vamos testar, né, ver se a gente acertou o ângulo de cima. Lembrando, são dois ângulos, tá? Então, ó, eu vou trazer para próximo aqui, né? Ok. Opa. Vou trazer para junto do espigão. Observa aqui, ó. A maneira que eu vou encostando. O corte une embaixo. O corte une aqui embaixo. E une em cima. Olha que coisa magnífica isso aqui, cara. Se a gente vacilar. Olha só como é que o corte fechou em cima e fechou embaixo, ó. Se a gente vacilar 1 centímetro, ó, eu recuei 9, né? Vou recuar 10 centímetros, só para vocês verem o que acontece. 1 centímetro a mais, certo? Lá tá pedindo 9,11, vou recuar 10 centímetros, 10,9119222, tá bom. Olha o que vai acontecer, eu recuei 1 centímetro a mais, cara. Então, porventura eu coloquei a medida de cabeça lá, qualquer uma, e o que vai acontecer? Que o corte vai ficar errado, cara. Ó, o corte não vai fechar. Olha lá o que aconteceu, a ponta chegou. Ó, olha, 1 centímetro só. Essa ponta encaixou e aqui não, ficou aberto. Certo? Ficou uma coisa feia, horrível, né? Então, claro, eu recuei 1 centímetro a mais e deu uma diferença absurda, né? Então, lembrando, ó, deixa eu só cortar essa peça aqui. Isso aqui será cortado, né, pessoal? Lembrando, né?
Isso aqui lá, ó, é cortado, isso aqui sai fora, né? Então, se a gente fosse, como é que a gente cortaria isso aqui? Desse jeito aqui. Eu vou trazer essas medidas para cá. Cadê isso aqui? Opa! Vou trazer essas medidas para aqui, ó. E eu vou cortar essa peça para vocês verem. Essa medida aqui tem quanto? Deixa eu ver. 6,15, 5. 6 centímetros. Então eu trago aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. 6 centímetros. 6,15, 5. Então aqui, ó. Observa. Aqui seria que se cortado. Vamos lá. Vamos cortar isso aqui, né? Olha como é que vai ficar o corte, ó. Opa, apaguei o que não deveria ser apagado. Aqui, ó, eu vou unir isso aqui, ó, vai ficar assim o corte, pessoal, ó. Então a equação nos informa o valor desses ângulos ali, ó. Ou como encontrar eles, né? Então, ó, vai ser cortado desse jeito aqui, ó, para encaixar aqui, entendeu? Eu efetuei o corte como se estivesse cortando na serra circular. Ou num serrote, né? Enfim, depende do material que vocês querem usar aí. Então, ó, eu vou encostar aqui. Opa, trazer para cá. E não importa o lugar, tá? Levar lá para cima, o ângulo vai ser o mesmo. Vou encostar, ó. A maneira que eu encosto, o corte vai se fechando, ó. Ah, na verdade eu coloquei, né, 10 centímetros, então tá errado esse corte aqui, né? A parte de cima tá 10 centímetros, na verdade é 9. Olha aqui, ó. Olha as medidas lá, né? Tá 10 centímetros aqui, na verdade é 9. 9,11, 922. Então é aqui, ó. É 1 centímetro a menos. Aqui, ó. 1 centímetro a menos faz uma diferença absurda. Então, vou trazer essas medidas para cá. Tá errado isso aqui. Cadê? Deixa eu trazer essas medidas para cá. E vou recuar 6 centímetros, 15, 6 centímetros, deixa eu... 6,15, 15, 6,15,5, né? Então, ó, aquele exemplo foi se eu recuasse 10 centímetros, mas na verdade é 9, a equação disse 9, né, e não 10, tá? Então eu apago isso aqui, e isso aqui será apagado também. Opa. Isso aqui, ó. O que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Eu vou unir esses dois cortes aqui, né? Olha lá, agora sim. Certo? Esse é o corte, perfeito? Com 9 centímetros e 11 milímetros, tá bom? Então, ó, eu deixo só em aproximar aqui, ó, para não ficar errado, né? Olha lá, ó. Deixa eu recuar aqui, opa. Isso aí, ó, aqui, ó. Observa aqui, ó. Olha só olha como que aproxima o corte sem ficar com a ponta desviada, né? Ó, vou tirar um pouco ali vou desaproximar, né? Olha lá, ó, o que faz ali, o que faz aqui, pessoal, faz aqui na ponta. Então, significa que o corte está alinhado. Vou olhar pela parte de baixo. Então, ó, observa pela parte de baixo aqui, ó. É difícil de mostrar, mas observa aí. O que faz ali em cima, faz embaixo. Então, se esse ângulo tivesse, pessoal, errado, se tivesse assim, nossa senhora, aqui embaixo ia ficar abertíssimo. Ou então, se tivesse assim, em cima ia ficar abertíssimo. Então, basicamente é isso. Eu vou passar essa peça para o lado de cá, só para vocês observarem. Então, eu estou passando ela para o lado de cá. O que acontece? Olha lá, o que faz em cima, faz embaixo. O que faz aqui, ó. Aqui também, tá vendo? O que faz aqui, faz ali em cima. Significa que o corte está alinhado, que é esse corte. Perfeito? Então, essas equações, pessoal, servem para calcular esses ângulos da terça, que é um dos ângulos difíceis também de se encontrar, né? Não é o mais difícil, mas é difícil. Para você descobrir, você teria que colocar a peça aqui no lugar, né? Como é que teria que ser feito? Uma pessoa comum, como é que faria? Colocava essa peça aqui em cima, um ajudante ou afins, arriscava lá tudo, descia a peça, cortava, né? E é isso, é um trabalhão. E aqui não. Daqui de casa, se a gente consegue, ó, eu já vou cortar isso, vai ser isso, essa medida vai ser aquilo, aquilo outro, acabou. Certo? Já leva no jeito.
Então, pessoal, eu espero que vocês tenham, quem se interesse pela coisa, né, espero que vocês tenham entendido isso aí, e essas equações novas, talvez eu vou deixar na descrição, né, aqui, ó, equações dos ângulos do espigão, né, então tem aqui também, vou fazer um vídeo também depois, equações da tesoura, qualquer tesoura é possível fazer, tá? E claro, cada um telhado terá uma tesoura diferente, terá medidas diferentes, tá? Depois eu vou fazer um vídeo só de tesouras, tá? E essas aqui para telhados com medidas diferentes. Não é o caso desse, né? Esse aqui tem 4 metros. Como assim? Esse telhado tem 4 metros e 4 metros. São medidas iguais, 4 e 4. Beleza? Não é o caso se ele for diferente, né? Esse aqui, por exemplo, tem medidas diferentes, se eu não me engano. Deixa eu olhar aqui. Não dá pra medir aqui, mas... Não dá pra medir aqui por cima, né? Não tem como medir aqui. Aqui, ó. Não, acho que esse aqui tem medidas iguais também. Telhados com medidas iguais. Esse aqui que é diferente. Certo? Como assim diferente? Um lado é 3 metros e o outro lado, pessoal, é 4 metros. Tem 1 metro de diferença. Então, ó, já não poderia ser usada essas equações aqui, ó. Tá vendo? Medidas iguais. Qual a equação que a gente teria que usar? Aqui, ó. Telhados com medidas diferentes. Certo? Olha como é que muda as equações, né? Mudou o telhado, né? Mudou a equação. Mudou o tipo de telhado, né? O tipo que eu falo assim, se ele for com medidas iguais ou não. Então é isso. Basicamente, pessoal, é isso aí, tá? Que eu queria apresentar para vocês hoje. A atualização daquelas equações, né? No mais, é isso, né? Compartilhe com alguém que é carpinteiro da área ou que gosta de matemática, ele vai entender também o que eu fiz aqui, tá? Claro, tem toda a legenda aqui, né? Ó, vou deixar para vocês as equações aí na descrição. Perfeito? Até mais, pessoal.